nós temos que desenvolver um trabalho aqui na área toda. E a nossa preocupação está voltada com os crimes que se passam com violência, né? Principalmente, sabe, esses roubos de celulares, os caras acabam judiando das vítimas, muita coisa nesse sentido. O roubo vai ser o nosso maior foco nesse momento. Então, todo e qualquer tipo de roubo vamos combater. Nosso negócio é prender ladrão. É isso que a gente quer fazer. Falou? Boa sorte, muito cuidado, tá certo? A família de todos vocês está esperando vocês de volta e eu também aqui com o braço aberto e o coração cheio de amor para vocês. Tá bom? Vamos lá? Boa sorte para todos nós. Falou? Até já. Abraço. Fala galera, tudo bem? A gente tava uns dias aí meio afastado dos trabalhos. A gente está num processo de reconhecimento de uma nova área de trabalho. Além da Zona Leste, que a gente já vem atuando, agora a gente vai desenvolver uma atuação muito forte na Zona Norte de São Paulo, na quarta seccional. Principalmente nas comunidades aqui da Zona Norte, tanto na divisa com a Zona Oeste até a divisa com Guarulhos. A gente tem bastante um índice de roubos pesado aqui, e a prioridade do cerco em relação ao crime organizado nessa nova jornada nossa, nessa nova missão, vai ser a gente estar brigando para diminuir esse índice, principalmente de roubos. A gente vai bater em cima do crime violento, o crime que mais incomoda a população é tomar um cano na cara, é o artigo 157. As pessoas têm medo de que aquele psicopata que está ali roubando, por algum motivo puxe o gatilho e acabe com a nossa vida. Então não tem nada que deixe uma pessoa mais em pânico do que ela saber que ela está andando na rua e que no semáforo, numa esquina, dentro de uma farmácia, a qualquer momento pode vir uma pessoa com uma arma, e essa pessoa, além de levar tudo que você tem, ela pode, por qualquer deslize, ou porque ela está nervosa, ou pelo bel prazer dela, puxar o gatilho e acabar com a sua vida. Isso é se sentir muito impotente, ser vítima de criminoso, de ladrão, com um revólver e você não poder se defender. Então, por isso que por determinação do Dr. Hélio Bressan, inclusive, a gente vai atuar muito em todos os crimes de roubo, principalmente furto e roubo de veículos e furto e roubo de transeuntes e celulares. Bom, pra cima deles agora na Zona Norte. Zona Norte, chegamos, vamos trabalhar. Tá vendo onde agora? Eu ia comprar uma droga ali, senhor. Ia comprar uma... O que você ia comprar? Eu ia comprar crack. Você é de crack? Eu sou usuário. Faz tempo que você usa crack? Faz uns 7... Não, faz uns 3 aninhos. 3 anos? 3 anos. Quantas pedras você usa por dia? Ah, isso depende do que eu consigo arrumar de dinheiro, tá ligado? Você gasta tanta pedra? Então eu me viro a fazer esse crack com a platinha, tá ligado? Aí eu me alimento e sustento meu vício. Quanto custa? Você compra pedra de 5 ou de 10? 5, ó. 5? Quantas cachimbadas vai dar com essa pedra? Uma só. Uma só? E quanto tempo dá de barato? 10 minutos, 1 hora. 5 minutos. Depois já dá desespero pra pegar outra. E se você tivesse um dinheiro mesmo, pra usar uma atrás da Eu outra? ia fumar tudo de crack. Tudo? Tudo. O bagulho é bom demais. Gostosinho, pra quando tem pra usar. Entendi. E quando fica sem, como é que fica? Fodeu. Desespero? Não, aí vai fazer o quê? Vai ficar mexendo no lixo? E cocaína, não serve? Não gosto de cocaína. Maconha? Maconha também não Muito gosto. fraco? Não, só gosto Só de crack? só do crack, não. Tem namorada? Não tenho, não. Eu espero ter uma, né? Um dia? Algum dia. Pra não poder sair. Sabe daqui, pra deixar eu quero. Sai dessa vida, Mas eu pego velho. muito Já já. tentou sair? Ah, já Tentou tentei, largar? Eu já fui pra clínica de recuperação já 3 vezes. Né? Foi 3 clínicas? Quantos dias você aguentou na clínica? Ah, a primeira vez eu fiquei 6 meses. Bastante, A cara. segunda vez eu aguentei 3 e fugi. A terceira, fiquei 15 dias e também saí fora. Aí a quarta eu fiquei 2 meses e também saí fora. Mas se você tivesse força, gás mesmo, que você queria sair do crack, ou queria continuar? Ah, Queria sair e ter uma vida normal? Trabalhar, namorada, sabe? não é pra ninguém, não. Ninguém me liga. Ah, merda, né? Vai lá, faz seu corre lá. Vai com Deus.
o que eu sempre falo do crack. O crack é destruidor, né? Um moleque de 17 anos que não é dono do próprio corpo, não tem uma namorada, não sabe o que fazer da vida. Tudo que ele tem, se ele pudesse, ele gastava com pedra de crack. Eu não preciso falar, é só ver o que ele fala. A droga ela consome o corpo e a alma. Então assim, quando o crack chega, ele tira a dignidade, ele tira a humanidade e a pessoa fica nessa situação submissa, totalmente dominada por uma droga, por um componente químico. A gente tem que resgatar essas pessoas e trazer dignidade de volta. A única coisa que ele queria era ter um emprego, um lugar uma cama para dormir, um chuveiro para tomar banho, um prato de comida e uma namorada. Sabe? A dignidade. Se ele tivesse uma companhia, um lugar onde morar, o que comer, aonde dormir, um banho, já estava resolvido. Ô, mas o que era? Era reunião, Rogério? É festa isso aí? Onde estava esse povo todo? É o Point? É o Point? Quem que é o dono do salão? O dono do salão quem é? Da tabacaria tá aqui, ó. Quem? Já compartilha? E do salão tá lá de camiseta preta. Chega aí de camiseta preta. Sou eu mesmo. Oh. E esse aqui, o quê? Adega, Rana? Passagem? Tem passagem não? Passagem? Tem passagem? 157? Passagem? Passagem? 180, passagem? Passagem? Ex-exército. É? Tem cara de militar. Passagem? Não? Tem passagem de você? Passagem? Passagem? Não? Passagem? Também não? Passagem? Passagem? Não? Quem que tá no plug? Quem que tá na... Tá batendo já? Sem documento todo mundo? Foi tudo já, Dani? Pode virar. Esses aqui já tá feito. Quem tá com o documento, fica com o documento na mão. Na frente, assim, pra mim. Só segura na frente, na frente, pra mim. Põe documento aqui. Tá sem documento? Foi buscar? É aqui já revistou? Documento também. Vira pra frente. Pode virar pra frente já. Quem foi revistado pode virar a mão pra trás. Sem documento? Sem documento? Sem documento? Documento também sem? Tá aqui, ele tá aqui. E o seu? Tá bom. Quem mais tá aí? Quem tem pode pegar o documento dele? Oi? Minha mãe tá aqui. Mamãe tá aí já? Não, Pegou, ele, Sandra? ele tá sem RG, porque eu estou tentando tirar e não estou conseguindo Tá por tudo causa da certo. pandemia. Tua palavra tem valor, tá? Já Só é. isso, só isso. Tá bom. Aqui, já tá liberado esse trecho aqui não? Não? Segura? Rapaziada, não pode andar sem documento, meu. Mas documento... Ó, tenta entender uma coisa. Quem tá sem documento aí? Você tá sem documento. Qual que é o seu nome? Tá falando que... Como é que eu sei que você é você? Eu tenho que acreditar, concorda? E se você tá procurado, se você tem algum... Como é que eu vou saber? Então o jeito de o documento é o jeito de eu te preservar. De eu olhar e falar, meu, tá com um documento, você não tem nada, segue a tua vida. E assim, bota uma coisa... Vocês, não tem bobo aqui, é todo mundo do corre aqui. Todo mundo conhece a quebrada. Quem anda aqui sem documento é quem tá no corre para não ser reconhecido, mentira? Tô falando besteira? Trabalhador, gente de bem que trabalha, precisa andar sem documento? Ah, na hora, tá aqui o meu documento, ó. O documento tá aqui, ó, pum. Agora, sem documento, eu não sei quem é. O cara pode ser ladrão de banco e eu não sei. O cara fala, o nome do cara é um, ele fala outro. Eu tenho que ouvir e ir embora. Então, andou com documento, é 90% do problema resolvido. Polícia, não sei o que lá, pum. Entendeu? Documento. Ah, não deu pra fazer? Tudo bem, tá tentando fazer. Acontece. Isso é diferente. O problema é quem tem e larga na gaveta em casa e sai sem. A senhora ainda tem a preocupação de vir aqui falar comigo? Eu sei o número dela. Você sabe o número dela? Passei o número dela. Trabalho da polícia. Vim aqui fazer abordagem, prender ladrão. Tá? Trabalhador não anda sem documento.
Tá? Então assim, tinha um monte de gente sem documento. Daqui pra frente eu vou estar trabalhando aqui na Zona Norte, na Zona Leste e na Zona Norte, vou estar sempre por aqui. Se eu pegar sem documento, eu vou ter que levar para a delegacia para ter que identificar pelos dedos. É, eu sei. Tá? Então tá todo mundo liberado, ok, sem problema nenhum, mas quem estava sem documento não anda sem documento, tranquilo? Liberado, obrigado. Documento tá aí? A menina foi buscar. E o seu? Documento, nego. Quem que falta apresentar? Você e você, né? Os outros dois podem sentar. Senta aí. Só espera o documento chegar e me mostra, tá bom? Boa tarde, senhora. Tudo bem? Tudo bem? E aí? Beleza? Vai. É nóis. Tá aqui, vamos para não travar, pra gente rodar, vamos rodar. Aqui é Brasilândia já, Coab Brasilândia? O pessoal tá falando que é Coab Brasilândia aqui já. Aqui é paulistano. Paulistano? Qual que é o bairro aqui? Paulistano? A gente tá aqui no ponto mais alto da Zona Norte de São Paulo. Eu vim aqui para vocês terem uma dimensão do tamanho da nossa missão agora no cerco aqui da 4ª Seccional. Todas as investigações da Zona Leste continuam e além disso a gente está estendendo agora para uma área que tem mais de 2,5 milhões de habitantes. Então é uma geografia difícil, como vocês estão vendo, lembra bastante o Rio de Janeiro, lembra a minha cidade de Santos, que tem bastante morro, mas o que eu posso falar é o seguinte, a equipe do cerco da 4ª Seccional vai dar o melhor de si cada policial para trazer o máximo de segurança que a gente puder para a Zona Norte de São Paulo, tá? Para cima deles. Ladrão, corre que a gente vai trabalhar.